E eu convido você então a abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Hoje nós vamos estudar 2 versículos apenas. 2 versículos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Se você já leu Colossenses, certamente você se lembra ou lembrará desse texto. Esse texto é um dos mais conhecidos no livro de Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, Cristo, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, todo mundo olhando para o telão aqui. 1, 2, 3 e... Ele... Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, muito obrigado por todas as canções que nós cantamos. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos que se dedicam ao louvor. Obrigado pelos professores que agora estão ali com as crianças. Que a mensagem do Evangelho chegue no coração delas também lá, Senhor. E que, Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz fale conosco nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema da mensagem vai ser passado aí. A supremacia de Jesus na obra da redenção. Voltando, semana passada nós iniciamos então uma série em Colossenses. E como foi uma mensagem mais introdutória, para você conhecer um pouco da cidade de Colossos, nós vimos que Colossos estava sofrendo, a igreja de Colossos estava sofrendo um grande problema espiritual e doutrinário. Colosso estava sendo ameaçada por uma linha de filosofia chamada gnosticismo, e era um sincretismo religioso tão grande que Colossos estava desfocando os olhos de Jesus. E Paulo então manda essa carta a Colossos dizendo que a mensagem do Evangelho ela aponta sobre Jesus, ela fala sobre Jesus, e nos versículos que nós estudamos semana passada nós vimos que o Evangelho ele fala sobre Cristo. Ele aponta para Jesus, ele é centrado na graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós começamos a falar um pouco sobre isso. E um dos grandes problemas que acontecia em Colossos é que eles não acreditavam em Jesus, mas eles diziam que Jesus era uma emanação de Deus e não o Filho de Deus, o Senhor e Salvador e Redentor da nossa alma. Assim como se você ler o livro de Gálatas, por exemplo, Gálatas tem o mesmo problema. Não é que eles não acreditavam em Jesus. Não é que eles não diziam assim, olha, vocês não podem seguir Jesus, mas vocês devem seguir outras coisas também. Só Jesus salvar não pode. Quando o Evangelho ele aponta apenas para a salvação em Cristo Jesus. Se você ler os Evangelhos, se você ler as cartas de Paulo, Paulo centra a teologia dele em 2 palavras: em Cristo. Todas as coisas que nós recebemos da parte de Deus se encontram em Cristo. Então Paulo aqui ele chama a nossa atenção que aquilo que eles estavam tirando de Cristo, Paulo mais uma vez expõe o que Cristo realmente é. E aí a gente traz a reflexão para nós, aonde que Jesus está na nossa vida. Será que realmente na minha vida, na sua vida, Jesus é central? Realmente falando, será que Cristo ocupa todas as coisas na nossa vida? Ou será que Jesus é apenas mais alguém que a gente busca quando precisa? E a gente vive um mundo de polaridades, onde o Evangelho é diluído com tantas outras coisas, e falar isso aqui é chovendo molhado, você sabe. É só você olhar para a cultura gospel que nós vivemos. Uma música essa semana fez um estardalhaço. E aí tinha gente que defendia a música, tinha gente que dizia que a música estava teologicamente errada. Percebe que coisas pequenas tiram a centralidade de Jesus na nossa vida de uma maneira tão sutil. Tão sutil. Então Paulo aqui ele chama a nossa atenção para isso. Ele está enfocando e dizendo que tudo é sobre Jesus. Cristo é tudo. E nós estamos voltando os nossos olhos para isso.
Como eu disse, há muitas tentativas de visões de Cristo ou de modernizá-lo na nossa vida, que são sempre mencionadas ao longo da história do cristianismo. Porém, há um erro muito grande quando nós observamos elas de perto. Você olha para a história, muitas vezes nós queremos colocar um rótulo em Jesus, e muitas vezes esse rótulo, na realidade, ele tem uma visão totalmente errada. A nível de ilustração, eu trouxe 2 rótulos que Jesus recebe no início do século XX. Pode passar, Léo. O primeiro deles, quando começou ali a popularidade dos musicais, Cristo era pregado assim, ou ele era apresentado assim. O primeiro deles, no século XX, a Jesus o Palhaço de Godspell, que passava o tempo todo cantando e dançando, e assim capta algo da alegria de Jesus, mas dificilmente leva a sério a sua missão. Então as pessoas queriam passar um Jesus engraçadão, um Jesus legal, divertido, festeiro, mas era só isso. A segunda visão que o século XX apresenta sobre Jesus é Jesus o superstar, que era uma celebridade desiludida, que uma vez pensou que sabia quem era, mas lá no jardim do Getsemane já não tinha tanta certeza. Aí eu pergunto para os irmãos, dá para confiar em Jesus por meio dessas visões? Sim ou não? Não. Será que Jesus não sabia o que ia acontecer com ele? Será que Jesus veio aqui divertir as pessoas, entreter as pessoas? Não. Se Jesus, meus irmãos, é um entretenimento na sua vida, você não conhece o Cristo das Escrituras. Se você acha que Jesus ele está parado com uma pomadinha para alisar o teu ego, você está errado. Não está. Até porque o cristianismo faz com que o nosso ego morra. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, a visão de Cristo ela parte das Escrituras. Também não coloquei aí, mas tem o Jesus histórico. Um líder que morreu por uma causa. Tem o Jesus psicólogo. E tantas outras vertentes, tantas outras visões. Mas perceba, quando a gente tira algo de Cristo, qualquer atributo de Deus, nós estamos diminuindo Deus. Por exemplo, nós temos uma vertente que diz que Deus é amor, certo? Deus é amor, igreja, sim ou não? Sim. Mas Deus é só amor? Não. Deus também é justo. E Deus não é mais justo do que Deus é amor, e nem Deus não é mais amor do que Ele é justo. Todas as coisas agem da mesma maneira. Então, se Deus é 100% amor, Ele também é 100% justo. E a obra da cruz mostra isso. Deus ama o pecador. Ele dá o seu filho para morrer na cruz. Mas alguém tinha que pagar o preço do pecado. Alguém tinha que se tornar maldito em nosso lugar. E graças a Deus que foi o filho dele que morreu na cruz por nós. Então, o Evangelho nos aponta para isso. O Evangelho revela não só o caráter de Cristo, como também o próprio Cristo. Agora, indo para mais uma ilustração, há um ponto de partida interessante sobre esse texto. Quando nós olhamos para os pilares da fé, da teologia cristã, que apontam para Jesus. E nós temos 4 pilares, pode passar. Nós temos esses 4 pilares. Da sua esquerda à sua direita. Qual é o primeiro que diz aí? Criação. Segundo? Terceiro? Quarto? Então, na criação, nós vemos o Deus trino, todo-poderoso, transcendente, autoexistente, suficiente em si mesmo, eterno, santo e perfeito em todos os seus atributos, criando todas as coisas que existem, desde as mais remotas e distantes galáxias até a Terra e tudo o que nela há. E por que Paulo fala sobre Deus, o Criador, aqui? Porque eles estavam lá em Colossos dizendo que Deus não criou as coisas. Cristo foi criado. Mas Paulo vai dizer que Cristo não foi criado, que Cristo é Deus, Ele sempre existiu. Então Deus é o nosso Criador. Você foi criado por Deus. Nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, Deus os criou. Leia Gênesis. Tudo que você precisa saber sobre o criacionismo está lá.
Deus nos criou. Nós somos criados por Deus, conforme o seu amor e a sua visão. Deus nos cria em seu estado de inocência e liberdade debaixo do governo moral de Deus, ordenado a ser responsável e obediente e a governar sobre todas as coisas criadas para a glória do Criador. Mas aí há um segundo estágio, que é a queda. Ali nós vemos o homem transgredindo a lei de Deus e se afastando dele, caindo de seu estado de inocência e felicidade e legado para a humanidade. Essa condição de condenação, aprisionando a sua liberdade às inclinações do pecado, sendo tão responsável por ele como vítima de sua poluição. Nós vemos o efeito da queda na criação, trazendo maldição para este mundo e resultado na grande tragédia na história do homem. Então você olha para a criação de Deus, natureza, você olha para a sociedade, para as famílias, para os relacionamentos, tudo, as emoções, todas as coisas foram manchadas pelo pecado. Todas elas. Por conta da queda. E aí o ser humano ainda tem a petulância de achar que ele é livre fora de Deus Criador. Não é. Por exemplo, nós conseguimos não pecar? Sim ou não? Não. Não conseguimos. E a gente tem um probleminha que a gente acha que a gente controla a nossa vida. Não. Eu sei me controlar. Eu sei o meu limite. Eu sei o meu limite. Não sabe. Eu sei me controlar. Nós somos seres aqui nessa queda, mas aí graças a Deus nós temos a terceira, que é a redenção. Nós vemos ainda que Deus resolve oferecer a salvação ao homem e o fez de modo que a sua justiça oferecida pela transgressão da lei causada pelo pecado do homem fosse satisfeita. Em amor, desde os tempos eternos, Deus o Pai resolveu salvar os pecadores, eu e você, em seu Filho Jesus Cristo, a qual, sendo um com Deus, o Pai entrou na história, assumiu a forma de homem, a natureza humana, e viveu como um homem obedecendo toda a lei, cumprindo toda a justiça de Deus, o Pai, a ponto de oferecer-se a si mesmo como sacrifício, propiação, justificando os pecadores que se achegam a eles, movido pela ação do Espírito de Deus, e que regenera em arrependimento e fé, sendo reconciliados com Deus. E aí João entende isso, ele escreve no Evangelho dizendo que aqueles que creem em filhos de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que a gente ganha de direito, nos tornarmos filhos de Deus. Quem crê em Jesus como sendo Filho de Deus, Messias, Salvador, Redentor. E por fim, nós vemos a consumação de todas as coisas, que é como um cristão é preparado nesta vida para vida por vir, sendo santificado e perseverando em sua jornada, em sua vida. Nós vemos o que acontece após a morte do homem, seja do justo ou do injusto, sobre o céu e o inferno, o julgamento final, a ressurreição, novos céus e novas terras. Nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia, e a ceia nós lembramos disso, que o nosso Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador não ficou preso na cruz, Ele ressuscitou, e Ele promete voltar para buscar a sua igreja, amém? Então nós vamos celebrar a um lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter mais nada que o pecado possa afetar, nada, nenhuma relação. Eu gostei de uma vez que uma pessoa falou assim, ó, no céu não vai ter ranço, você sabia? Não vai ter ranço no céu. Você já teve ranço de alguém? Sim ou não? Isso aí, né? Alguns. Você já pensou que no céu não vai ter ranço? Não vai ter boleto? Não vai ter bebê com cólica mais? Que dói no pai, né? Ver o bebezinho ali com cólica, a Helena com cólica, é pecado. É um pecado. A gente vai para o céu. E lá nós vamos reinar com Cristo para sempre. Amém? Se você não gosta de congregar na igreja hoje, o que vai mudar na sua vida no céu? Se você não gosta de se envolver no reino de Deus hoje, como filho de Deus, o que vai mudar no céu?
Você não vai chegar lá e dizer assim, hoje eu não vou no culto lá. Vou ficar aqui no céu hoje. Não vou lá ver Jesus. Não tem como, né? Não tem como. Então nós temos esses pontos. Mas Paulo aqui, diante disso, desses versículos que nós lemos inicialmente, fala sobre a supremacia de Jesus na obra da redenção. Cristo nos redimiu. Cristo nos salvou. E é isso que eu queria ensinar por meio desses textos para a igreja. Diante disso, nós gostaríamos de extrair algumas lições preciosas para nós, a fim de nos dar esperança e louvor a Jesus por meio da sua cruz. Primeira lição que esse texto nos ensina, pode passar? O que diz aí? Deus nos libertou do quê? Do império das trevas. E aí os subpontos que estão aqui embaixo. O primeiro deles diz que existe um império do mal em ação no mundo. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é a nossa situação fora de Deus. O mal é uma realidade concreta. Existe um ser maligno de todo corrompido que age nesse mundo, que vem para matar, roubar e destruir, que não tem prazer em nada do que venha de Deus, que é um usurpador, que desde os princípios tenta ser Deus, mas não é. Essa semana a gente viu, né? Não sei você, mas ontem eu estava acompanhando. A maldade humana está num nível muito preocupante. Os arquivos daquele homem americano lá, né? Esqueci o nome dele. E aí você vai vendo a maldade humana, a maldade com crianças, a maldade com animais, a politicagem fervendo, os roubos e tantas outras coisas. Existe um mal aí fora. E nós vemos que a Bíblia já fala sobre isso, que os tempos finais vão ser muito difíceis. A segunda lição, ainda nesse primeiro ponto, é que o homem não pode libertar a si mesmo desse império de trevas. Satanás, o valente que tem uma casa de guarda e segurança de todos os seus bens, como diz lá em Mateus 12, o homem não pode escapar das garras desse valente por si mesmo. Nós somos escravos do pecado. E o texto está dizendo claro para nós isso, que não foi nós que saímos. Não foi decisão nossa sair do império das trevas. Mas foi alguém que nos tirou, que foi Cristo. Mas por nós não conseguimos. Então o texto vai nos levando para essa condição. E por fim, Deus é o único que pode nos libertar desse império de trevas. Encerra o versículo 13 assim. A nossa libertação vem de Cristo e não do homem. Vem de Cristo e não do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina. É no nome de Jesus que as pessoas são libertas. Quem liberta as pessoas é Cristo Jesus. Não é pastor, não é líder, não é diácono, não é ninguém. É Cristo Jesus. Ele quem tem poder. Somente Ele. O que diz aquele texto que todos nós conhecemos? Para a liberdade, Cristo vos libertou. Nós somos libertos pela graça de Deus. Libertos da religiosidade, libertos de tantas coisas. Por meio daquilo que Cristo fez. Segunda lição é que Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Houve um translado, uma transferência imediata do império de trevas para o reino de luz. A palavra grega aqui que Paulo implica ou aplica é muito interessante, metisteme, traduzida para transportar, significa remover de um lugar para o outro. E era muito comum essa expressão no tempo de Paulo. Em que expressão era? Era usada no mundo antigo para descrever o costume de translatar a população vencida de um reino para outro país. Então Deus nos tirou do império de trevas. Foi Deus, Ele nos removeu de lá. Ele não só nos removeu, como Ele nos transportou para o reino de luz. Não nos deixou aqui, Ele nos transportou para o reino de luz. Nós fomos transportados da morte para a vida, do poder do pecado para o reino das bem-aventuranças.
E aqui Paulo nos leva para duas aplicações. A primeira delas é que a salvação, ela implica uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Nós saímos de um reino e nós estamos participando de outro reino. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança na nossa vida. Antes nós estávamos no império de trevas, sob o domínio cruel de Satanás. Antes estávamos no cativeiro do diabo, escravos do pecado, mas agora estamos livres, salvos. E fomos não apenas libertados do império das trevas, mas também transportados para o reino de luz. Agora é Cristo e não Satanás que domina sobre nós. Agora nós temos um outro dono, um outro Senhor, uma outra vida dentro de outro reino. Então minha pergunta para você não está aí. Em que reino a sua vida se encontra hoje? Aonde está você nisso? Lembrando que a indecisão, ela pende para um muro. Ela pende para um reino. Nós precisamos tomar uma decisão. A segunda implicação é que a salvação implica uma mudança radical de devoção do nosso coração. No reino das trevas servíamos a um príncipe, carrasco. Ele nos oprimia, nos escravizava e nos mantinha prisioneiros para a morte eterna. Mas agora nós vivemos no reino de luz, do amor, da paz, da vida eterna. Por isso que eu disse no início que fora de Cristo não há liberdade, verdadeira liberdade. Um dos textos mais interessantes que eu acho do Antigo Testamento são as murmurações do povo de Israel no Êxodo. Se você ler o Êxodo já, você vai ver como o ser humano desde lá gosta de murmurar. Gosta de murmurar. Deus promete um libertador ao povo, Moisés. Moisés vem e fala com o faraó, e aí você conhece a história, tudo que acontece lá. E aí o povo é liberto. O povo sai daquela escravidão do Egito, onde eles eram sobre açoites escravizados. Eles não tinham benefício nenhum lá. Eles eram escravos. Escravo não tem vontade. E eles estavam lá. E aí eles estão caminhando no deserto. E a primeira probleminha que acontece, o que eles viram para Moisés e falam assim: Moisés, deixa a gente voltar, Moisés. Lá a gente tinha comida à vontade. Lá a gente tinha tudo do bom e do melhor. Por que você foi nos tirar de lá, Moisés? Tinha ar-condicionado no Egito e aqui no deserto não tem. Sabe? Lá nós estávamos bem. Mentira. Ilusão. A ponto de o próprio faraó aumentar a opressão, porque o povo estava aumentando, ele tinha medo que o povo judeu se tornasse maior do que o povo egípcio. E aí, eles olham e dizem assim: lá estava legal. Porque a visão, às vezes, de Cristo é errada. Pessoas hoje estão cegas com uma visão de que entrou no cristianismo, se tornou cristão, seus problemas acabaram. Foi Deus que quis que o povo ficasse 40 anos no deserto, sim ou não, igreja? Não. Foi o próprio povo, a teimosia, na desobediência, dando cabeçada no muro, teimando, voltando o coração para outros deuses. Bastou Moisés demorar um pouquinho, o que aconteceu? Bezerro de ouro. Basta Deus parar de responder você no tempo que você acha um bezerro de ouro rapidinho. Você procura revelações, um profeta que vai dizer para você o que você quer ouvir. Entende como a gente se enxerga aqui? Salvação implica a nossa devoção total do nosso coração, a nossa volição, as nossas vontades estarem em Cristo Jesus. Totais com Ele. Então, Paulo nos convida a isso. E a minha pergunta para você também sobre isso é que se a sua vida mudou, se os seus pensamentos, se a sua atitude, se a sua cosmovisão de mundo mudou. Há mudança na sua vida? Seus familiares veem mudança em você? Ou você entra pelaquela porta
vive 30, 10, 15, 20 anos, gosta de dizer que é cristão há mais tempo que os outros, mas não mudou nada, porque não verdadeiramente conheceu o poder do Evangelho para transformar vidas. Terceiro, penúltimo lugar, Paulo nos leva então a dizer que Deus nos redimiu por meio de seu Filho. Deus nos redimiu para sermos sua propriedade exclusiva. Primeiro ponto, subponto. A redenção significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante um pagamento de resgate. Deus nos comprou e agora somos sua propriedade particular. Nós somos de Deus por direito de criação, Ele nos criou, e também por direito de redenção, pois Ele nos comprou com seu sangue e o sangue do seu Filho. Nós não pertencemos mais ao império de trevas, mas olha só, além disso, nós não mais nos pertencemos. Você não pertence mais ao império de trevas por Jesus. E você não se pertence mais a você por Jesus. Não é mais sobre nós. Não é mais sobre nós. O Jardel está aqui. Um dia acaba. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é frágil. Quem é eternamente Deus, o início, meio e fim, alfa e ômega, de eternidade a eternidade é o Senhor, é Cristo. Então você pertence a Ele. Você pertence a Ele. É isso que Paulo nos leva a pensar. Segundo, Deus pagou, aliás, um altíssimo preço pela nossa redenção. Deus nos comprou não com prata e ouro, mas com sangue precioso do seu Filho amado. Terceiro, Deus pagou esse alto preço não a Satanás, mas a si mesmo. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz. É um grande engano e uma crassa heresia afirmar que Deus pagou o preço da nossa redenção a Satanás. Tem pessoas que pensam assim. O príncipe das trevas não é dono de nada, nunca foi e jamais será. Ele é um usurpador. Ele tenta ser Deus, mas ele não é Deus. Eu tive um professor de teologia sistemática. Ele era mestre em Apocalipse. Dr. Marty. As aulas dele eram maravilhosas. Passava 1, 2 horas e a gente ali, nem buscava, né? E ele falava algo muito interessante. Que Satanás tenta copiar Deus em tudo. Tudo. Cristo tem seus seguidores, Satanás também tem. Deus tem o seu trono. Apocalipse diz que tem a sinagoga de Satanás, né? Mas ele não consegue ser. Ele nunca vai ser. Há um só Deus. Há um só Senhor. Há uma só fé. Há um só batismo. Cristo Jesus. Nosso Deus eterno e maravilhoso. Não sei se você já viu aquela ilustração que é errada, né? De Deus e o diabo fazendo uma queda de braço. Quem já viu? Não existe isso, né? Não existe. Que bom, se você não viu, você não perdeu nada, né? Mas não existe. Não existe. Por fim, quarto e último lugar, o louvor pode vir já. O presente maravilhoso de Deus para o nosso coração nessa noite. Deus nos perdoou por intermédio de seu Filho. Tim Keller diz o seguinte sobre isso. O Deus de amor pode passar, e perdão pode perdoar e restaurar qualquer e todo tipo de pecado, não importa quem nós somos e também o que fizemos. Olhando para isso, pode passar. O perdão, ele remove a barreira entre o Deus santo e o homem pecador. A igreja e a comunidade é uma comunidade dos perdoados. E foram perdoados por Deus. Só gente perdoada pode entrar no céu. Só gente perdoada. Por isso que eu gosto de dizer aqui, né? Na igreja de Jesus, não tem essa de um ser maior do que o outro. Todos somos pecadores, todos somos perdoados. Pastoreados por um supremo pastor que é Cristo. Todos fomos perdoados. Ele removeu essa barreira entre Deus santo e o homem pecador. Segundo,
O perdão pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Por meio da remissão dos pecados, nós somos transferidos da posição de réus condenados para o status de filhos amados. Nós continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos. Pecadores redimidos. E por fim, o perdão que recebemos de Deus é o padrão do perdão que nós devemos oferecer ao nosso ofensor. Os perdoados, essa comunidade de perdoados que é a igreja, deve perdoar uns aos outros com o mesmo tipo de perdão que foram perdoados. Olha que negócio, você discute com alguém na igreja e você diz assim: eu não perdoo. Eu não perdoo. O que fez para mim é imperdoável. Aí você vai orar, Deus vem e diz assim para você: se você não perdoar, não será perdoado. Mais uma frase do Tim Keller para nós terminarmos. Essa eu acho legal. Ele termina dizendo: perdão, pode passar, Léo, é dar ao outro o que Deus deu a você. Perdão é dar ao outro o que Deus deu a você. Hoje as pessoas, elas têm dificuldade de aceitar o perdão de Deus, muitas vezes. E elas vão carregando culpas na sua alma, desilusões, tantas coisas. E a gente olha para o Evangelho e lá dentro da gente a gente tenta fazer algo que pareça que a gente merece aquilo. Parece que a gente mereça o amor de Deus, mas nós não merecemos, é graça de Deus. E graça é favor imerecido, é presente merecido. Você é perdoado por Deus não porque você merece, mas porque Deus te ama. E você não tem como pagar a sua dívida, mas Deus já pagou por você. Percebe que Paulo aqui está trazendo os olhares daqueles irmãos para a liberdade. Paulo está dizendo: irmãos, esqueçam essa filosofia, esqueçam essa religiosidade, esqueçam esses ritos, esqueçam esses super apóstolos, esses caras que querem dizer que eles são mais do que os outros. Você tem Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Você tem um Deus presente que pode se revelar a você a partir de uma oração, no seu quarto, no seu banheiro, na sua garagem, trabalhando, no que for. Não volte para os ritos, não volte para aquilo que em Cristo já foi abolido. Para de ser imaturo, para de ser ingênuo, para de ser criança na fé. Volta os teus olhos para Jesus. Paulo nos faz isso. Quem removeu você do império das trevas e trouxe para o reino de luz foi Cristo. Quem perdoou toda a sua dívida foi Cristo. Quem morreu na cruz por você foi Cristo. Quem te ama eternamente é Cristo. Só Ele pode redimir uma alma. Só Ele. Eu vou falar uma coisa aqui que é verdade, e que eu quero que você entenda muito isso. Fuja de qualquer cara que diga para você que existe cobertura espiritual de algum pastor ou líder. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Quem é o pastor para ser cobertura espiritual de alguém? Quem cobriu a tua vida foi o sangue de Jesus. Quem sofreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, nosso